Todos estão vendo, né, o slide sobre biodiversidade, né? Sim. Eduardo. Quem é Eduarda Lima? É a Maria Eduarda? Sim, professora. Ah, então tá. Vou esperar mais um pouquinho e aí vocês vão prestar atenção. O que que eu vou fazer com vocês? Vocês vão fazer um resumo sobre o que que é biodiversidade, tá? Vai ser esse o nosso assunto e depois eu vou fazer algumas questões falando sobre biodiversidade. Só vou esperar o pessoal entrar para poder compartilhar. Tá? Então, eu vou passando o vídeo, tá? Enquanto isso, vamos lá. Vocês Biodiversidade estão ouvindo? é uma palavra que Vocês estão ouvindo a voz? Maria? Sim. Ah, Ouvindo sim. então tá. todo mundo já ouviu falar. De uns anos para cá, a biodiversidade ganhou o noticiário, ganhou as páginas dos jornais e virou notícia. Passou a ser uma palavra que não é mais só científica, passou a ser também uma palavra que caiu no uso geral da sociedade. Mas o que é realmente biodiversidade, de fato, né? É uma palavra que está impregnada na modernidade e você precisa saber isso para ter uma opinião própria. Biodiversidade é toda a variedade que existe dentro dos seres vivos e entre os seres vivos. O que isso quer dizer, né? Ela inclui, então, a diversidade de espécies, de uma diversidade de espécies diferentes de animais e plantas e micro-organismos. Ela inclui a diversidade genética dentro de cada espécie, porque um animal não é igual ao outro, uma planta não é igual a outra, um micro-organismo não é igual ao outro, assim como as pessoas não são iguais. A diversidade também de ecossistemas, e essa é a definição que eu estou usando do Congresso americano, que foi publicada no ato, na Lei de Biodiversidade do Congresso americano de 1990. A diversidade genética, ela é o que a gente chama de pool gênico de cada população e a variação entre as populações. Pool gênico é o número de cópias diferentes de cada gene. Cada gene que a gente tem no nosso corpo e que tem na biodiversidade tem cópias diferentes, pode ter cópias diferentes. Essas cópias se chamam alelos. Então a variedade de informações genéticas que tem dentro de cada espécie, dentro de cada população, é parte da diversidade genética. E também tem o número de genes que tem cópias iguais e o número de genes que tem cópias diferentes, ou seja, o número de heterozigotos. Essa porcentagem de heterozigose é uma parte importante da biodiversidade, né? Por que é importante essa variedade genética que tem, por exemplo, entre os cogumelos, ou, por exemplo, entre os beija-flores? Porque a variação genética, ela representa o potencial evolutivo daquela espécie e a bagagem da história evolutiva passada. Então a variedade genética é importantíssima, porque ela vai permitir àquela espécie responder e evoluir à medida que o ambiente muda. À medida que o planeta muda, as espécies só podem evoluir e se adaptar porque elas têm diversidade genética. Ou quanto mais diversidade genética elas tiverem, mais elas vão poder evoluir e se adaptar. Por exemplo, a diversidade humana reflete a diversidade genética dentro da mesma espécie, a variedade de genéticas dentro do ser humano. Uma pesquisa feita na cadeia do espinhaço, por exemplo, em Minas Gerais, norte de Minas, com 2 espécies de plantas conhecidas como velózias, revelou a diversidade genética e diferenças genéticas em várias populações próximas. Então, se você olhar esse gráfico aqui, de velózia, você vai ver cada lugar desse, represa, palácio, riacho, caminho e vale, são 5 lugares, 5 localidades. Quanto mais próximo 2 nomes desses estiverem nesse gráfico, mais parecidos geneticamente eles são. Então você vê que a população, por exemplo, do lugar chamado represa, as plantas velózias da represa eram geneticamente mais diferentes de todas as outras, porque elas estão ligadas lá em cima naquele arco. E das outras, a população chamada vale era geneticamente mais diferente das outras.
enquanto que riacho e caminho eram as mais parecidas de todas, geneticamente. Então você vê que você olha uma planta, olha um animal, você não vê tanta diferença, mas tem uma diferença, tem uma diversidade genética muito importante ali, que faz parte da diversidade. Além disso, claro que tem a diversidade de espécies, né, que é uma combinação de um número de espécies e quantos indivíduos tem de cada uma, qual é mais comum, qual é mais rara. Nesse gráfico aqui, por exemplo, você vê a diversidade de espécies de peixe no reservatório da usina hidrelétrica de Mogi Guaçu, em São Paulo. Aqui no eixo X, você tem o nome das espécies, da primeira esquerda aqui mais abundante até a da direita mais rara. Aqui no eixo Y, você tem o logaritmo das abundâncias, o log das abundâncias. Então esse gráfico mostra que você tem algumas espécies muito abundantes e outras espécies bem raras. Essa variedade de espécies, com as suas dominâncias e raridades, junto, fazem parte da diversidade ou da biodiversidade de espécies. Mas tem também a diversidade de ecossistemas, que são a variedade de tipos de hábitats em uma região. Então aqui nessa paisagem você tem vários hábitats diferentes. Você tem dentro do rio com a parte aquática, são vários hábitats. Você tem a parte terrestre plana na beira do rio, a terrestre alta longe do rio. Essa diversidade de ecossistemas que formam uma paisagem, ela em si mesma é parte da biodiversidade. E mais ainda, numa escala maior ainda, se a gente olhar um continente inteiro, esse mapa mostra as divisões dos principais ecossistemas da América Latina. Então você vê que você tem aqui a Caatinga, o 501, o Cerrado, 406, a Amazônia, 408, a Mata Atlântica, o Pampa, na Argentina. Você tem vários outros ecossistemas menores na região dos Andes. Então essa variedade de grandes tipos de vegetação, com toda a sua biota interna, é parte da biodiversidade também. Bom, então esses são os níveis. Biodiversidade é tudo isso. Ela ocorre em todos esses níveis. Agora, onde é que ela está? Onde é que você encontra a diversidade de espécies? Ela está espalhada pelo planeta de maneira heterogênea. Quais são os ambientes mais biodiversos? Um deles são as florestas tropicais, como você está vendo nessa foto. As florestas tropicais são o ambiente mais diverso do planeta, inclusive em grande parte porque tem um grande número de insetos. Os recifes de corais têm uma grande diversidade de espécies e de linhagens evolutivas. Os lagos tropicais têm uma grande quantidade de variação genética e de espécies de animais invertebrados, vertebrados e plantas. O fundo oceânico é uma imensa área que é estável há milhões e milhões de anos e permitiu a evolução de uma grande diversidade de vida que a gente nem tem contato. Agora, essa biodiversidade está distribuída nesses ambientes e em todo o planeta de maneira heterogênea, como eu falei. Quais são os padrões de ocorrência? Como é que pode ocorrer a biodiversidade no planeta Terra? De duas formas, presta atenção. A biodiversidade está espalhada pelo planeta de duas formas principais. Na forma de gradientes, que são mudanças suaves ou graduais. Quando você acende uma lâmpada numa sala, uma área fica mais sombreada e outra área fica mais iluminada, essa mudança é gradual. Então a gente pode dizer que formou um gradiente de luz. Ou em agregado, quando você tem uma mancha abrupta. Quando você tem manchas, aquilo é uma distribuição em agregado. Na natureza, as coisas podem mudar de maneira gradual ou em gradientes, ou de maneira abrupta em agregados, certo? A biodiversidade não foge dessa regra. Então você encontra a biodiversidade em gradientes ao longo do planeta e também em agregados. Por exemplo, a biodiversidade aumenta num gradiente de pouca biodiversidade nas regiões frias, geladas, das latitudes altas, até muita biodiversidade nas regiões quentes, tropicais. Então existe um gradiente de biodiversidade em direção aos trópicos. Nessa figura, esse mapa que vocês estão vendo, as cores mais frias, verde e azul, indicam pouca biodiversidade, e as cores quentes, vermelho, laranja, indicam alta biodiversidade. Então vocês veem que a biodiversidade é mais alta no meio do planeta, próximo do Equador, na região tropical. Isso é um gradiente de biodiversidade. A biodiversidade aumenta também com o aumento da diversidade estrutural do habitat. Aumento da diversidade estrutural do habitat. Se você tem um ambiente com mais variação,
espaço para diferentes espécies levarem suas vidas. Então, cabe mais espécies. Se o ambiente é mais homogêneo, mais igual, cabe menos espécies, mais pobres. Ambientes mais uniformes são mais pobres. Também a biodiversidade aumenta com a produtividade de um ambiente, mas só até níveis intermediários. Isso é um outro gradiente que existe. Você vai ter a produtividade do ambiente, que é o quanto de biomassa ele pode produzir, e isso vai aumentar até um grau intermediário. Esse gráfico aqui mostra a riqueza de espécies, que é uma forma da biodiversidade, em função no eixo X da biomassa de fitoplâncton numa área aquática, que é um indicador de produtividade. Então a produtividade vai aumentando, aumenta a riqueza de espécies, depois diminui. Esse é outro gradiente. Outro padrão é que a biodiversidade é menor em ilhas do que nos continentes próximos. Nas ilhas cabem menos espécies. Por que que isso acontece? Porque menos espécies chegam nas ilhas e mais espécies vão à extinção nas ilhas, porque as ilhas têm uma área menor. Então tem menos espécies nas ilhas do que nos continentes próximos, né? E outro padrão importantíssimo é que uma comunidade de espécies ecológicas que tenha mais espécies, ela necessariamente vai apresentar um maior número de espécies raras. Quanto mais espécies você tem numa área, mais espécies raras você tem nessa área. Porque você não pode aumentar o número de espécies numa área, todas sendo abundantes, todas sendo comuns, todas consumindo muitos recursos. Para aumentar o número de espécies numa área, você tem necessariamente que aumentar o número de espécies raras. Mas você não tem só gradientes, como eu falei, você também tem os agregados, que se chamam na literatura científica de hotspots de biodiversidade. São áreas ou regiões com um grande número de espécies endêmicas, que só ocorrem ali. Espécie endêmica é uma espécie que tem distribuição geográfica restrita a uma localidade. Eles foram propostos como áreas prioritárias para a conservação, né? Ou seja, a gente tem que conservar essas áreas prioritariamente. Nesse mapa aqui, você vê a distribuição de alguns hotspots de biodiversidade, locais que concentram muitas espécies raras e endêmicas. Você vê que aqui você tem várias regiões oceânicas, você tem algumas ilhas importantes, como o Caribe, como Madagascar, como Nova Zelândia, como o Japão. Você tem regiões montanhosas, como o Himalaia. Você tem também o Cerrado aqui no Brasil e a Mata Atlântica. O Cerrado e a Mata Atlântica são considerados hotspots globais de biodiversidade, locais em que você concentra uma riqueza absurda de espécies que só existem ali, que evoluíram ali, que são excepcionalmente encontradas naquelas regiões. Tá? Então, com isso, eu queria que você tivesse uma noção rápida, mais realista, do que é biodiversidade quando você ouvir falar. Não é só uma lista de espécies bonitas, é todo esse conjunto de variação, incluindo genética, incluindo hábitats, ecossistemas e paisagens, e incluindo essa distribuição global, tanto em gradientes quanto agregados. Valeu? Um abraço. Então, amores, alguma dúvida em relação à biodiversidade? Então, o que que Não, vocês vão fazer, né? O meu trabalho de hoje com vocês, vocês vão ver esse vídeo que eu vou colocar lá na plataforma e vocês vão fazer um resumo. O que vocês entenderam sobre esse vídeo que fala sobre biodiversidade, ok? E aí, o que que vocês vão fazer? Vocês vão me apresentar um trabalho na forma de slide. Vocês vão... Por quê? Porque segunda-feira não vai ter aula. Então, vocês vão ter essa segunda, né? Tem hoje, começando hoje. Vai ter a outra segunda, a gente só vai se encontrar no dia 17, tá? por Então, que tinha feriado? porque é feriado dia 7. E não, dia 7 é feriado, é sexta-feira. Tô louca. Dia 10 que eu vou querer esse trabalho, tá? Aí vocês vão pesquisar, porque eu tô crente que segunda-feira, dia 7 é segunda-feira. Dia 7 é sexta-feira. Não vai ter aula, vai ser feriado. E aí o que que vai acontecer?
vocês vão me apresentar esse trabalho, vocês vão me apresentar na forma de slide, vocês vão pesquisar o que é biodiversidade. E vocês vão me apresentar, porque aí eu vou tornar vocês como anfitriões e vocês vão me apresentar, vão falar o que é. Então, eu estou dando esse... Tia, Oi. em vez de ser slide, pode ser, por exemplo, falando aqui agora? Ah, mas aí eu queria compartilhar, eu queria que vocês compartilhassem comigo, entendeu? Para ficar mais criativo, não sei. Quem puder fazer em slide, eu acho que é melhor. Eu acho que vocês têm que aprender, né? Porque vocês já estão no nono ano. Olha que lindinha! E ano que vem, vocês já vão para o ensino médio. O ensino médio é trabalho em slide, vocês têm que apresentar, entendeu? E eu queria trabalhar já isso com vocês, porque vocês já vão começar. Ano que vem vocês estão na outra escola. Vocês não estão mais no dia. Então vocês têm que aprender esse universo, entendeu? Porque vocês vão para o ensino médio e a cobrança é bem maior, entendeu? E eu queria aprender isso com vocês. Queria que vocês entrassem e começassem a ver. Oi, tudo bom, Emanuel? A internet estava ruim? Então tá. Eu passei um vídeo, tá? E vocês vão fazer um trabalho. Pode fazer em grupo, vocês podem se reunir. Vocês já fizeram uma reunião no Zoom? Vocês já conseguiram fazer essa reunião? Entendeu? Vocês vão fazer um trabalho sobre biodiversidade. Eu tenho um vídeo, vocês vão pesquisar e vão trazer em forma de slide. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou preparando vocês para o ensino médio. Vocês estão alunos, tá, em outras escolas, do sexto ano já sabem mexer em slide. Sabe criar slide, sabe trabalhar em slide, sabe falar, fazer trabalho em slide, e eu quero trabalhar isso com vocês. Porque ano que vem vocês não estão mais no dias. Ano que vem vocês estão lá, criando, abrindo asas, estudando em outras escolas, em outra realidade, outra cobrança. E aí, dia 10/9, vocês vão me apresentar esse trabalho. Ok? Então, eu vou deixar esse slide para vocês. Agora eu quero que vocês peguem um caderno que eu vou ditar algumas questões para vocês. Pega aí, por favor. Vamos aí, pegando o caderno. Júlia, agora deixa a neném, ela é linda. Vamos parar de brincar, né? Que agora você está tendo aula. Agora você vai pegar seu caderninho e vamos falar sobre biodiversidade. Então, vocês vão, anotem aí, para casa, fazer um trabalho sobre biodiversidade, em forma de slide. Ok? Putz, esse trabalho vai ser difícil, não? Não vai ser, não. Vai ser, não, gente. Vocês têm que pesquisar. Eu tenho que já preparar vocês. Ano que vem vocês estão em ensino médio. Ensino médio é a cobrança maior. Vai ter trabalho, vocês vão ter que apresentar, expor, entendeu? Eu tenho que fazer isso com vocês, aprender para vocês pelo menos ter essa experiência. Sabe? Começar a mexer no computador, a internet está aí, ó. Tá? Comecem a fazer, vou ensinar vocês a mexerem aqui, ó, no Zoom. Se quiserem fazer em grupo, pode fazer em grupo. Na outra escola, eu faço trabalho em grupo com os meus alunos. Eles fazem reunião entre eles. Um Zoom, e aí eles trocam ideia, um faz um slide, outro pesquisa, outro pergunta. Tá aí, ó. A gente está vivendo no mundo virtual, entendeu? E a tecnologia, ela está tomando conta dessa atividade. Nós devemos crescer. E vocês já estão no ano que vem, ensino médio.
3 E daqui a pouco, terceiro ano, faculdade, trabalho, e aí vai. Então, vamos embora. Primeira pergunta. O que é biodiversidade? E por que ela é importante? Prof, calma aí rapidinho. Ok. Bom É, dia. o Boa que que é tarde. Boa tarde. o que é biodiversidade? O quê? O que é biodiversidade e por que ela é importante? Mas, Segunda. tia, Oi. essa pergunta é tipo, eu não, eu tô meio atrapalhado aqui. Essa pergunta é do trabalho, certo? Tem slide. Não, eu estou passando essas perguntas para justamente vocês começarem a pensar, a desenvolver o seu trabalho, Ah, tá. entendeu? Tá? Mas não necessariamente a gente precisa responder essas perguntas. Não, vai porque é exercício que eu estou Tipo, algumas. Algumas vocês podem criar em cima dessa pergunta, vocês podem criar o trabalho de vocês, Ah, tá. tá? Qual é a pergunta? É, O que é biodiversidade e por que ela é importante? Biodiversidade é uma variedade de animais e plantas presentes na natureza. Não é para É responder agora, tudo bem, E tá ontem, ótimo, pô, tá ótimo, entendeu? Tá na É, onda, Luísa, é, tá na mas é onda. importante é ver Pegou o o barco vídeo, andando. Luísa, porque você chegou agora e não viu o vídeo que eu passei, tá? Ah, Pegou o barco andando legal. Tem que ter o vídeo. caiu de paraquedas, ela. A tempestade chegou no barco. Bom, então vamos embora. O que é biodiversidade e por que ela é importante? Segunda questão. Quais as principais ameaças à biodiversidade? Calma aí, prof. Quais? Quais as o quê? Fala aí. Quais as principais ameaças à biodiversidade? Outra pergunta. Posso? Quarta questão. Não, perdão, terceira questão. Você sabe o que são unidades de conservação? Você sabe o que são unidades de conservação?
Quarta questão. Como você pode estimar os impactos ambientais que causamos na Terra? Posso ditar a quinta questão? E é isso. O que é desenvolvimento sustentável? Sexta questão. A iniciativa Professor, calma aí, rapidinho. É a 6 essa? Essa é a 6. Ah, calma aí. Pode falar, 6. Há iniciativas para lidar com problemas ambientais. Na região onde você mora? Ok, amores? Alguma dúvida em relação a essa atividade? Vocês estão com alguma dúvida em relação ao trabalho que eu estou passando para vocês? Não. Não. Tá? Então, vocês vão criar um trabalho sobre biodiversidade. Eu passei 6 questões. Então, essas questões também está relacionada, vocês podem criar, vocês vão pesquisar, né, para desenvolver o trabalho de vocês. Não necessariamente. Mas, tipo, slide, tem muito tempo que eu não faço, então, tipo... Ai, gente, isso daí, ó, fazer. é só no computador de vocês tem o PowerPoint, baixa um programa de PowerPoint e vocês... Ah, não, lembrei, mas eu vou fazer pelo telefone. Pode fazer por telefone, não tem problema nenhum. Aí, no dia da apresentação, esse trabalho vai valer de 0 a 10, tá? Esse trabalho, ele vale de 0 a 10 e vai ajudar vocês a desenvolver esse trabalho e vai ajudar vocês. E vocês vão me agradecer, porque ano que vem, meu filho, ensino médio é cobrança total. É só slide? Eu tinha para entregar até quando? Dia 10 do 9, segunda-feira. Que isso, tinha uma semana? Ok, tá bom. Tem muito mais de uma semana, tá bom. Você queria pra quê? Tô gastando. Ah. Tá ótimo. E olha só, se vocês tiverem grupos de WhatsApp, avisa WhatsApp? avisa os alunos que faltaram, né? Marco André,
É mesmo, a rapaziada deve estar dormindo agora. Luísa Cristina, entendeu? Os outros alunos que faltaram, por gentileza. Mas eu vou colocar lá no grupo, na plataforma. Então, esse trabalho ele vai valer nota de 0 a 10. Então, caprichem no trabalho, na pesquisa, para ficar bem legal. É, tá certo. É. Eu acho que eu vou baixar. Qual é o nome? Mobzen, eu acho. Eu acho que eu vou baixar Acho que Mobzen. também é bom. Aplicativo lá. E aí vai ficar legal. E vocês vão criar, explicando o que é biodiversidade. Eu vou deixar para vocês, vou compartilhar na plataforma um slide para vocês. Aí vocês vão ver, é um vídeo, tá? Aí vocês vão ver e vão ter uma ideia, pode criar em cima daquele vídeo que eu coloquei. Entendeu? Vão pesquisar e vão criar em cima daquele vídeo. Também é uma sugestão. Tá bom, amores? Tá bom. Alguma dúvida em relação a isso? Então, esse trabalho vocês vão começar agora. Então, eu vou acabar nossa aula, eu vou ficar no chat para qualquer dúvida, tá? Aí vocês ficam comigo lá no chat, tá bem? Eu vou colocar lá o vídeo, vocês vão assistir e vão criar. Tá tudo bem? Pode ser assim? Ok. Uhum. Então tá, então vou encerrar agora. Fala. Prof, tipo assim, uma pergunta, a última pergunta. Essas perguntas que a senhora colocou pra gente fazer, responder ou querer colocar dentro do trabalho, a gente não pode só colocar essas, a gente tem que criar mais algumas ou pode só Não, ser se essas? você quiser, se você está com uma ideia de fazer o trabalho em cima dessas perguntas, pode, usa a sua Ah, criatividade. tá. Pode usar a Tá sua bom. criatividade, tá bom? Alguém Tia, mais mas tem? no trabalho não precisa colocar pergunta no trabalho, não, né? É mais Não, não trabalho explicativo. precisa. Não precisa. Eu vou colocar o vídeo lá e vocês vão assistir novamente o vídeo, para vocês terem uma ideia o que é biodiversidade, como é que vocês podem desenvolver o trabalho de vocês, tá? Ok? Entendeu, Júlia? Entendi. Entendeu, Emanuel? Cauã, tá me fazendo pergunta, Entendi. Daniel. Entendi. Lucas Araújo. Quem é esse Vicky? Quem é Vicky? Eu, Vitória. Ah, Vitória. Entendeu, Vitória? Vitória Ratinha. Sim, Júlia, você é entendeu? um Mamãe? hamster. É um Hamster. hamster. Eu já vi isso. Hamster. Entendeu, Júlia? Entendeu? Ah, Então tá. aqui. Então eu vou... a nossa reunião. Vou esperar... vocês têm... Alguém quer mais falar alguma coisa? O que vocês... Vocês Não. entenderam o trabalho? Também. Aham. Amém. Sim, Fala, Daniel. Daniel, você entendeu o trabalho. Correto, Eduarda entendeu o trabalho. Já até sei como vou fazer. Então tá, eu quero arrasando, hein? Quero vocês arrasando no trabalho, nono ano, arrasando, para tirando 10. Entendeu? Já corrigi a prova, a avaliação, né? De aprendizagem, já está lá já tá na plataforma. Vocês foram lá ver a verificação? Já viram a nota de vocês? Vamos lá. não. Já está lá. Então eu vou encerrar a aula, tá? Vou deixar o vídeo, vocês vão fazer e tem esses exercícios, ok? Ok. Qualquer coisa, estou no chat com vocês. Tá, amores? Tá bom. Então, ó, beijo pra vocês. Saudade, coraçãozinho, que eu tô morrendo de saudade de vocês. Morrendo de saudade. Eu sei que eu sou chata. Oi, que lindo, Daniel. Mas eu pego no pé de vocês porque eu quero ver o crescimento de vocês. Entendeu? Vocês, ó. Quero ver, ó, isso daqui, ó. Brilhando nas outras escolas. Ano que vem, ensino médio. É pauleira, então eu quero ver isso, ó, brilho, né? Que todos vocês têm capacidade. Tá bem, amores? Então eu vou encerrar a nossa aulinha e aí vou colocar esse vídeo, né, lá, que vocês acabaram de assistir aqui e vão ter ideia do que é biodiversidade e vão desenvolver esse trabalho. Tá bom? Ok. Beijo.
Valeu, tia. Beijo, tchau. Saudades de Valeu. vocês. Beijo, valeu.